principalmente nesse período, né? Amanhã é Dia das Mães, e que a gente possa trazer essa lição para a gente. Muita calma, muito carinho, para ver se a gente está sendo grato aos nossos pais. Obrigado, Léo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, boa noite. O amor do Mestre Jesus esteja sempre entre nós. Então, nossa temática, né? Ingratidão dos filhos e as suas consequências espirituais. A gente já começa refletindo, retornando aos princípios básicos da nossa condição de cristãos. Jesus nos orientou a todos que amássemos incondicionalmente. Esse é um dos grandes pilares da doutrina do Cristo, o amor incondicional. Mas esse amor incondicional é fundamentado, por sua vez, em outros pilares. Um deles é a suprema justiça e bondade de Deus. E o outro é a imortalidade do Espírito. Então, diante desses ensinamentos do Cristo, que nos levam a desenvolver, a pensar, a refletir sobre o amor que nós temos que doar até mesmo aos nossos inimigos, a gente já tem um direcionamento muito claro a respeito do relacionamento para com os pais. E a nossa missão é tratar a respeito da ingratidão dos filhos para com os pais. Analisarmos um pouco as consequências espirituais dessa ingratidão. E como nós sempre gostamos de fazer, recorremos ao Livro dos Espíritos, especificamente a questão 937, na qual Kardec pergunta, para nos explicar a respeito da ingratidão, primeiramente, que ela seria. Kardec pergunta se um homem de coração, uma pessoa que tem sentimentos, né, não sofreria diante de uma outra pessoa que lhe é ingrata. E a resposta do Livro dos Espíritos é sim. Essa pessoa sofre diante da ingratidão. No entanto, essa resposta nos diz ainda que nós temos que lastimar o ingrato. Porque o sofrimento maior é dele. O sofrimento maior é do ingrato. E aí a frase que vem na sequência nos elucida demais a respeito da ingratidão, porque quando nós olhamos para relacionamentos presentes, que são relacionamentos problemáticos, nós temos uma tendência de pensar, olha, isso veio de vidas passadas. Pais e filhos que não conseguem um bom relacionamento, muitas vezes nós pensamos assim, veio de vidas passadas. Ok, pode ser que realmente tenha vindo de vidas anteriores, de reencarnações pregressas. No entanto, retorno à resposta da questão 937 do Livro dos Espíritos, que nos elucida no seguinte ponto. A ingratidão é filha do egoísmo. Então, todo ingrato, antes de ser ingrato, é um egoísta. A causa da ingratidão, primeira, é uma mazela espiritual. É uma má inclinação. É uma imperfeição, melhor dizendo. Era essa a palavra que eu queria. O egoísmo. Que precisa ser tratado. Para que aquela pessoa, então, deixe de lado a sua ingratidão. Porque ainda na questão 937 do Livro dos Espíritos, nós teremos já a primeira consequência espiritual ou a segunda. Segunda consequência espiritual da ingratidão, que é que inevitavelmente a pessoa egoísta, no futuro próximo, encontrará e travará relações com corações tão insensíveis quanto o seu. É isso que acontece com o egoísta. Pela própria lei de afinidade, né? Se aproxima de pessoas que pensam e sentem da mesma forma. Onde está a fonte do nosso egoísmo para que a gente possa tratá-lo? O nosso egoísmo é, portanto, essa imperfeição espiritual que é denotada através de certos comportamentos. O egoísta é a pessoa que se preocupa apenas consigo mesma. É a pessoa que quer as coisas apenas para si mesma, que se acha o centro da criação, que não leva em consideração o outro e que, portanto,
acha que os pais têm que ser provedores, os pais têm que dar a ela tudo o que elas querem, quando elas querem e do modo como elas querem. Esse é o quadro do egoísta, um quadro geral, um quadro da pessoa que não percebe o outro, pensa apenas em si mesma. Bem, de agora por diante a gente pode começar a pensar um pouco a respeito, mais especificamente, dessas relações entre pais e filhos e tratarmos de consequências espirituais para o filho ingrato. A primeira coisa que eu gostaria de deixar assim, bem clara nesse momento é que às vezes pode doer um pouquinho para a gente, né? Reconhecer o egoísmo em nós, reconhecermos a nossa situação de espíritos que ainda precisam evoluir, mas, por favor, fiquem mais um pouco, não levantem e não saiam, antes pelo menos do passe, né? Escutem mais um pouquinho, pode ser que melhore daqui a pouco. Então, identificar é necessário para que a gente possa corrigir, para que a gente não sofra, para que do egoísmo não nasçam outros comportamentos mais nocivos ainda, se é que isso é possível, né? E uma segunda constatação, para a gente falar sobre causas espirituais da ingratidão, é tirarmos das nossas mentes a ideia de que é uma ideia que já vem de há muito tempo na nossa sociedade, principalmente uma ideia que tem um vínculo religioso muito forte, aquela ideia que nos leva a pensar o seguinte: bom, se eu for um bom filho aqui na Terra, se eu for bonzinho, quando eu desencarnar, eu vou ter uma certa recompensa no plano espiritual. Por outro lado, se eu não for um bom filho, se eu for um filho ingrato, quando eu desencarnar, eu vou para o umbral. O espírita tem bastante medo do umbral, né? Umbral. É claro que existem consequências espirituais para o futuro de nossas atitudes presentes. No entanto, uma abordagem, um estudo mais profundo sobre a lei de causa e efeito, que Allan Kardec expõe tão bem em suas obras básicas, nos dá um olhar muito mais profundo, distante, em horizontes mais largos e imediatos para a lei de causa e efeito. Como nós acabamos de identificar agora mesmo, o ingrato sofre a lei de causa e efeito agora, não é no futuro. A própria situação de ingratidão já é uma consequência espiritual. Ele já vive um sofrimento, já é infeliz por ser ingrato. Quem é que não quer um bom relacionamento com seus pais? Então, a primeira consequência. A segunda, como eu disse agora há pouco, o reencontro com corações tão insensíveis quanto os seus. Se nós analisarmos aqui, da ótica terrena mesmo, vamos encontrar no nascimento da psicanálise, com Sigmund Freud, com Melanie Klein, algumas informações de vital importância para a nossa vida terrena. Eles dizem, escrevem em suas obras, que o espírito aqui encarnado, é claro que eles não usam esse vocabulário, né? São materialistas, mas dizem que o bebê ainda, em seus primeiros dias de vida, de acordo com o relacionamento que tem com o seio de sua mãe, desenvolverá certas consequências para a sua existência. A falta da alimentação para o bebê ou o excesso da alimentação para o bebê, por si só, já vão causar certas consequências para a vida toda daquela pessoa. E se houve desleixo por parte da mãe, algumas das consequências são as seguintes: mau relacionamento em nível social, dificuldades de se relacionar com o próximo, ansiedade, depressão, sentimento de falta de pertencimento. A pessoa sente que não pertence a grupo algum, a lugar algum. Entre algumas das consequências que essa pessoa pode viver no decorrer da sua existência, vejam, por um relacionamento ainda primário com sua mãe, por um relacionamento ainda inconsciente. Imaginem o mau relacionamento fomentado durante toda a infância, durante a idade, durante a idade da adolescência, como é que isso vai reverberando na fase adulta? Como é que isso alcança o adulto psicologicamente?
emocionalmente. E dali, então, ele começa a desenvolver, por diversos motivos, as questões da ingratidão, piora seu pensamento com os pais, com a mãe, como é o caso, e então passa a viver todo esse tipo de consequência que nós estamos vendo, somada ou somadas às convivências espirituais que lhe são próprias. Um espírito ingrato atrai para perto de si outros espíritos que vibram na mesma faixa que ele. E então os relacionamentos vão se tornando relacionamentos cada vez mais difíceis. Com causas e vidas anteriores? Pode ser. Reverberando agora? Certamente. Certamente. Mas essa lucidez, meus amigos, é de vital importância para nós. Porque ainda nós temos mais duas consequências que eu vou deixar para daqui a pouco. São consequências espirituais seríssimas. Seríssimas. No nível individual e coletivo. Mas antes de tratar a respeito disso, eu quero falar sobre a nossa situação hoje, aqui na Terra. Porque a geração que está hoje, ou as gerações que convivem hoje aqui no nosso planeta, são gerações que convivem em uma realidade jamais vista anteriormente, aqui na Terra. O mundo passou por diversas transformações durante diversas épocas, é claro, que nós tivemos que lidar com isso, com a força do progresso, que é uma lei divina. Apesar disso, outras gerações lidaram, por exemplo, tiveram que lidar com o iluminismo, com a Revolução Industrial, e assim por diante. Hoje, em pouquíssimo espaço de tempo, nós já estamos lidando com pelo menos duas revoluções jamais vistas aqui no planeta Terra. A primeira delas é a questão da informática, dos computadores, das comunicações a longa distância, o processamento de informações em um volume aterrador. E a segunda grande transformação que chegou agora, varrendo diversas áreas do conhecimento, é a própria inteligência artificial. A gente precisa levar em consideração que nenhuma outra geração terrena passou por duas transformações tão abruptas em espaço tão curto de tempo. Isso remexe toda uma estrutura social. Se nós pensarmos ainda que problemas antigos da humanidade, mas muito antigos, como os preconceitos por causa das orientações sexuais, os preconceitos de etnia e assim por diante, estão começando a ser tratados mais profundamente agora, aí a gente começa a perceber que as relações entre as pessoas já estão complicadas. Pensando então em contexto político, a gente já sabe o que acontece, principalmente aqui no Brasil. Como é difícil lidar com a posição do outro. Se trouxermos essa realidade para o primeiro núcleo, que é o núcleo familiar, hoje os pais deixam os filhos na escolinha de manhã, pegam à tarde. A convivência com os pais encurtou bastante. Necessidades dos nossos tempos. Vejam, não há julgamento nisso. Nós estamos analisando o nosso paradigma de vida apenas, não é? Aí os pais chegam em casa, trabalharam o dia todo, estão cansados, o primeiro desejo deles é que a criança durma. Não é? Então o relacionamento entre pais e filhos vai se encurtando. E aí a gente tem agora também outra situação que é muito diferente das situações antigas. Jesus era filho de carpinteiro. Portanto, Jesus era, por profissão, carpinteiro. Essa é uma realidade que, se a gente analisar um pouco, foi se modificando há pouco tempo na nossa sociedade. Era muito comum, e até é comum nos dias de hoje, que filhos recebam a profissão dos pais. Só que, em uma sociedade sem esse volume de informações que nós temos, aconteceria o seguinte: o carpinteiro que tem 40 anos de experiência é muito mais respeitado do que o carpinteiro novato, porque ele tem uma experiência muito grande na sua profissão. E o próprio novato reconhece isso. Hoje em dia, existe uma postura das gerações mais novas de que os mais
idosos, e para aqueles que estão numa faixa etária assim, próxima da minha, eu preciso contar? Não? 49, não falei, não? 49 estão no meio do caminho. A gente está vendo as duas pontas, né? Aqueles que estão mais próximos de retornar ao plano espiritual, pelas vias naturais, e aqueles que acabaram de chegar. E a gente percebe que há um olhar das novas gerações para as gerações que já estão aqui há mais tempo, assim com um pouco de desrespeito, porque eles têm muita informação que os mais idosos não têm. E aqui há uma confusão que é preciso que nós desfaçamos rapidamente. Informação não é o mesmo que sabedoria. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa analisar. Ter uma avalanche de informação é bom até certo ponto, até a página 2. Não significa que os donos dessas informações sejam pessoas sábias, né? Uma convivência social diminuta. Então vejam, quantos fatores nós temos hoje na nossa sociedade que vem minando o contexto familiar. Essa é outra consequência espiritual que eu queria citar. E segundo a doutrina espírita, a abolição do contexto familiar marcaria um imenso retrocesso para a humanidade. Imenso retrocesso. Porque a família serve ao propósito de unir espíritos que precisam conviver na carne, na lei do esquecimento do passado, e que precisam ali acertar as suas pendências, que precisam reconhecer-se, que precisam compreender-se. E que desafio nós temos nos dias de hoje? Estabelecer essa compreensão, né? No núcleo familiar. Claro, nós estamos falando a respeito da ingratidão dos filhos. Estamos olhando da ótica dos filhos. Mas os pais também têm que fazer algum tipo de movimento para se aproximarem, para poderem se aproximar. Não é isso? Minha filha, por livre e espontânea pressão, está aqui do meu lado. Ficou até branca agora. Começou na década de 60 com Beatles, Eric Clapton, passou pela fase do Queen. Agora ela está descobrindo Michael Jackson nos anos 80. Mas eu também sou obrigado a ouvir K-pop. Então tem ali um certo equilíbrio, né? Claro que como eu sou o pai, é muito mais anos 60, 70 e 80, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é assim? Claro que não. A gente precisa estabelecer um certo tipo de relacionamento que seja saudável para as pessoas. Principalmente dentro do contexto familiar. Né? Então, que nós entendamos isso e essa consequência imediata para a vida terrena. Mas há uma outra consequência. Ainda. Eu quero encerrar a parte das consequências com essa. Depois a gente parte um pouquinho para a questão do tratamento, né? A gente precisa saber combater isso nas nossas vidas. Mas o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo tem o seguinte título: Honrai vosso pai e a vossa mãe. É um ensinamento que está lá nos 10 mandamentos, perpassa por Jesus, repercute na doutrina espírita. Honrai vosso pai e vossa mãe. Quando nós fazemos a leitura desse capítulo, uma leitura mais estudada, mais atenta, aponta para um dever filial, obviamente. No entanto, ela ressoa em outro tipo de relação que a gente precisa reconhecer. Lembram como Jesus se dirigia a Deus? Como é que Jesus chamava mesmo a Deus? Pai. Pai. Existe uma relação filial entre nós e Deus. O filho ingrato para com os pais terrenos, que acha que os pais terrenos não deram a ele tudo o que ele merecia, por transferência, é ingrato para com Deus. E tem dificuldades tremendas no desenvolvimento da sua espiritualidade. Porque se Deus é pai e meu pai é ruim, né? Mesmo que inconscientemente, a pessoa acaba fazendo essa relação. E aí ela tem uma dificuldade muito grande mesmo, em reconhecer-se como um espírito que está em processo educacional, sob a tutela de um Deus que é suprema bondade e justiça.
como reconhecer a justiça, a bondade de Deus diante das dificuldades que eu vivo, diante inclusive do quadro de pais que podem ser pais exploradores. Porque vejam, quando a gente fala a respeito de ingratidão, claro que a gente imagina que os pais proveram de alguma forma e que o filho é assim ingrato. Mas a gente vai ainda expandir esse horizonte. Porque ainda no capítulo 14 do Evangelho nós temos o item piedade filial. E ali é tratada essa questão dos pais que exploram, dos pais que maltratam. Inclusive, acho que agora eu vou dedurar o Marlon. O Marlon, no grupo de estudo hoje, deu um exemplo sensacional de pais que exploram. Né, Marlon? Ele disse assim que tem pais que exploram profundamente seus filhos, mandando escovar os dentes, lavar o tênis, lavar a louça. É um absurdo, né? Pois é, pois é. Então, não, claro que não, né? Quando os pais maltratam, os filhos não precisam mais ter piedade filial? Imaginem, retornando ao começo da nossa fala, que Jesus mandou que nós amássemos até os inimigos. Imaginem se os inimigos forem os pais. Né? Então vejam, essas consequências todas estão latentes, estão presentes, estão atrapalhando as vidas de todos nós, porque nós temos algo em comum, todos nós somos filhos. Nem todos são pais, mas todos somos filhos. E é necessário que nós possamos ter uma postura um pouco diferente nessa relação entre pais e filhos, para que o mundo melhore, a começar por nós mesmos. Por que eu devo desenvolver em mim a gratidão para com meus pais? Primeira resposta já é bem evidente, né? Para não sofrer as consequências da ingratidão, as consequências espirituais. Nem em nível individual, nem em nível social, com o fim, por exemplo, do núcleo familiar. Segundo motivo, porque eu devo, a partir disso, elaborar aquilo que a vida me apresentou como proposta, ou desenvolver aquilo que a vida me apresentou como proposta, que é a conquista do meu progresso espiritual, que virá para todos nós através de duas vias. A primeira delas é o entendimento, que leva à compreensão, e a segunda delas é a atitude, a ação. É assim que a gente trata o sentimento. A ingratidão é um sentimento, não é? Então vamos aprender a tratá-la. Quem são nossos pais? Digamos que sejam de fato algo que foi identificado. É uma tendência muito forte do espírita, né, conhecedor das reencarnações, pensar o seguinte: o relacionamento está difícil hoje é porque veio de vidas passadas, né? Eu não consigo me relacionar com meu pai, é meu inimigo do passado, né? Tenho certeza. Resolve o problema, né? É meu inimigo do passado, pronto, já sei, identifiquei a causa. Agora a gente precisa ter a certeza absoluta de uma coisa. Digamos que seja, de fato, um relacionamento de inimizade de um passado, de uma reencarnação passada. Meus amigos, nenhum espírito que nasce no planeta Terra, que aqui reencarna sem o mínimo de planejamento. Nenhum. Quando minha filha estava para nascer, eu fui chamado lá no plano espiritual, se é que isso não foi feito antes, né? Dormi um certo dia, me chamaram lá, não é memória não, é só lei mesmo, só a lei espiritual. Totti, você aceita lá a Beatriz como sua filha? Aceito. Aceito. Vamos lá. Agora, leve em consideração que tivesse sido um inimigo do passado. Uma pessoa acabou de identificar. E analise a situação. O inimigo do passado, na atual encarnação, abriu as portas da sua casa para recebê-lo. Cuidou de você quando você era um bebê frágil. Trocou sua fralda. Passou noites acordado. Ofereceu remédio, alimentação, educação, em qualquer nível que seja. O inimigo do passado fez a parte dele. Agora é sua vez enquanto filho. Em todos os casos, os pais são aqueles que nos dão a oportunidade de estarmos aqui encarnados. Segundo motivo. E nem sempre eles têm condições de nos dar o amor que nós queremos,
ou de nos dar os bens materiais que nós desejamos, ou de nos dar a vida que nós sonhamos. Eles dão aquilo que pertence a eles e que eles podem naquele momento. No entanto, o bem mais valioso de todos é dado de presente ao nascermos aqui na Terra. Nenhum de nós estaria aqui se não fossem os pais biológicos. Então, mesmo para com os pais biológicos que abandonam, para com os pais biológicos que maltratam, de verdade, mesmo para com esses pais biológicos, é preciso desenvolver a piedade filial. É preciso compreender que os pais são imperfeitos, que eles também estão no caminho da regeneração, que eles também falham, que eles também não têm o manual da educação daquele espírito que nasceu em sua família. Quando chorar, faça isso. Quando for rebelde, faça tal coisa. Esse manual não existe individualmente para cada espírito, porque se aprende na convivência, na experiência uns com os outros. Então chega o momento de desenvolvermos a piedade filial. Item 3 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que vem em 2 níveis também. Vejam, né? Esse primeiro nível nosso, o nível da compreensão da situação dos pais. É isso que eles são pra gente. Provedores, caminho da vida. Preciso falar que isso ressoa em Deus? Ressoa em Deus. Deus também não nos dá de jeito nenhum a vida que a gente quer. Ele nos dá a vida que a gente precisa. E aí a sua justiça e a sua bondade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 3, piedade filial. A piedade filial vem resolver uma grande questão emocional, psíquica da humanidade, que é o complexo de culpa por não podermos amar os pais da forma como o Evangelho ensina. Aquele amor que é um sol interior, sabe, que ilumina tudo ao seu redor. Não consigo amar meus pais desse jeito. Não consigo. E agora, o que eu faço? Me culpo o resto da vida? Não. Eu desenvolvo a piedade filial, que vem em 2 níveis. O primeiro deles é o nível de comportamento interior. Vejam que a piedade filial é um comportamento. Ela não é um sentimento, como o amor. Ela é um comportamento. No primeiro nível, que é o nível interno, o que é piedade filial? Respeito. Respeito. Compreensão. Humildade. Com relação aos pais. Condescendência. São palavras que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O outro nível é o nível material. O nível material é belíssimo. Porque ele diz que nós praticamos a caridade para com os pais ainda em nível superior àquela que nós praticaríamos para com o próximo. Por todas essas razões que nós já expusemos. Então vejam, minha mãe gostava muito de sequilho, ela gostava muito de biscoito de polvilho e daquele salgadinho redondinho, como é que chama aquele nome? Tem um furinho no meio? Pingo Douro. Ela adorava isso. Isso. De vez em quando, ou eu ou meu irmão passávamos no supermercado, comprávamos o salgadinho que ela gosta, e íamos comer com ela, simplesmente porque ela gostava. É devolver um pouco aos pais aquilo que eles fizeram por nós durante toda a vida, porque muitos de nossos pais abriram mão de um jantar fora de casa, abriram mão de uma sessão de cinema, abriram mão de uma roupa nova, abriram mão de um sonho para dar oportunidade ao filho. E muitas vezes nós nem sabemos disso, nunca nos demos conta de que eles fizeram esse tipo de sacrifício. Nós vamos aprender, às vezes, muito tarde em nossa existência. E, aliás, abro aqui um pequeno parêntese, porque jamais é tarde. Nós continuamos com a mesma compreensão diante dos pais que já se foram. Eu continuo sendo filho deles. Portanto, ainda lhes devo as minhas preces de gratidão. Fecho o parêntese. Então é preciso que nós reconheçamos isso para que a gente comece a viver de uma forma diferente para com os pais. O filme do Michael Jackson está aí no cinema para quem quiser assistir. Eu não sei se essa parte do filme é real ou não, mas o pai do Michael, depois de muito explorá-lo, comercialmente inclusive, pede a ele para que faça uma última turnê e ele cede. Respeito.
né? É claro que, às vezes, beira ali o limite, né, daquilo que pode ser feito de um ser humano para com outro. Então, no momento, o rompimento é necessário. Mas esses laços se acertarão em outras existências depois. Então, piedade filial é um comportamento. Do comportamento, no futuro nascerá o amor. Podem ter certeza disso. Porque não é possível que um ser que é amado, no caso o pai, mesmo que seja um pai que não cumpriu com suas obrigações, não é possível que esse ser um dia não ceda ao amor. Não é possível. Um dia ele vai ceder. E um dia, então, esse abraço virá. Esse abraço que é dado ao final do livro Libertação. No livro Libertação nós temos um espírito que é o chefe de uma falange de obsessores, Gregório. Esse espírito vem tendo seus obsessores, suas falanges desmanteladas por mentores espirituais que vêm trabalhando para isso. Para o resgate de Gregório também. Para que ele também se reformasse. E então, quando ele se vê sozinho, sem a sua influência exercida sobre os outros obsessores, ele desafia um mentor espiritual para um duelo. E esse mentor espiritual comparece ao duelo, obviamente completamente desarmado. E quando Gregório avança sobre ele com uma espada, ele ouve uma voz dizendo a ele que é chegado o momento da mudança de sua vida. Que é chegado o momento do fim da violência e do nascimento do amor. Ele reconhece a voz, mas duvida. Quando ele duvida, a dona da voz se materializa em sua frente. Era Matilde, a mãe. E nesse momento, Gregório grita: "Mãe! Minha mãe!" E desmaia em seus braços. E ali é o fim da obsessão, é o fim do ódio, é o fim do rancor. Pelo reencontro do filho com a mãe. Num abraço que tem luzes a serem conquistadas ainda pela frente, para ambos os espíritos. Não tenhamos dúvida que esses relacionamentos são parte de nossa vida espiritual e de relacionamento para com o próximo. Mas chegará o dia que nós receberemos um outro abraço, o do Pai Celestial. Qual filho pródigo que retorna ao lar, porque aprendeu a ser piedoso com os pais terrenos. Obrigado, meus amigos. Muita paz a todos. Deus nos abençoe sempre. Feliz Dia das Mães a todos.